Fala, terceiro B, tudo belezinha aí? Espero que sim. Bora então para mais um vídeo de português? Bora. Ó, então recapitulando. Apostila Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividades 4. No vídeo de hoje, aulas 1 e 2. A página tá aí na sua tela, página 45. Então vamos lá. Sequência de atividades 4. Aula 1, para começo de conversa. Objetivos da aula: elaborar conceito de literatura a partir da sua dimensão semiótica. Já devo ter falado, mas vou falar de novo. Semiótica não é uma mulher que enxerga pela metade, ai, que piadinha infame. Tem a ver com sentido. Então escreve aí na frente. Pega sua canetinha e escreve aí na frente. Da sua dimensão de sentido. Né? Semiótica é de sentido, tá? E também compreender a literatura como sistema intersemiótico. Escreve aí na frente. De relação entre sentidos, tá? Intersemiótico é de relação entre sentidos. Joia. 1. Hora da leitura. Leia os fragmentos a seguir, de autoria de Guimarães Rosa, que nasceu em 1908 e morreu em 1967. Um dos 5 anos antes de eu nascer. 6 anos, quase 7 antes de eu nascer. E ele é um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos na produção de contos e romances. Os fragmentos fazem parte de contos das obras Sagarana. Coloca entre aspas aí para mim, gente, é o título do livro, então teria que estar entre aspas. Sagarana, tá? Publicado em 1946, e Noites do Sertão, coloca Noites do Sertão entre aspas também, de 1956, respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Nem precisaria ser respectivamente, porque já está escrito lá, mas enfim. O Sagarana é de 46 e o Noites do Sertão, 56, tá? Tá. Texto 1. Agora o Manuel Fulô, este sim, um sujeito pingadinho, quase menino. Pepino que encorujou desde pequeno. Cara de bobo de fazenda, meio surdo, gago, glabro e alvar. Mas gostava de fechar a cara e roncar voz, todo enfarruscado, para mostrar brabeza, e só pode descuido sorria. Não é pode aí, gente, é por. Arruma aí, por favor. E só por descuido sorria, um sorriso manhoso de dono de hotel. Guimarães Rosa, Sagarana. Vocabulário, ela, alvar, esbranquiçado, tolo, encorujar-se, esconder-se, retrair-se, enfarruscado, de aspecto sombrio, carrancudo, e glabro, sem barba. Texto 2. Conhecia de cor o caminho, cada ponto e cada volta, e no comum não punha maior atenção nas coisas de todo o tempo. O campo, a concha do céu, o gado nos pastos, os canaviais, o milho maduro, o nenhar alto de um gavião, os longos resmungos da juriti e jururu, a mata preta de um capão velho, os papagaios que passam no mole e batido voo silencioso, rochochol de poente ao oriente, o deslim de um riacho. Só cismoso ia entrando em si, em meio sonhada ruminação. Sem dela precisar de desentreter-se, amparava o cavalo com firmeza de rédea nas descidas. Guimarães Rosa, Noites do Sertão. Agora vamos conversar um pouco sobre os textos lidos. Para isso, responda às questões a seguir. Tá. Página A. Você já leu algum texto de Guimarães Rosa? Responde aí para nós. B de bola. Sabe quem foi Guimarães Rosa? Responde aí para nós também. C. O que você achou dos fragmentos descritos? O que mais chamou a sua atenção? Eu acho que o que mais chama a atenção da gente aqui é o tipo de linguagem usada, né, gente? É uma linguagem difícil, que foge do nosso dia a dia. Olha lá, ó. Derivado. Como se apresenta a linguagem do texto? É de fácil compreensão? Acho que eu já respondi, né? Mas fala aí. Então, ó, o que vai colocar na C? O que chama... Ó, vamos para não ficar as duas iguais, e a C e a D de dado. Na C, vocês vão colocar assim, ó, o que mais chama a atenção da gente é que ele descreve uma realidade distante da nossa, que é a realidade lá do Nordeste. Tá? Isso na C. Na D de dado, você vai colocar daí aquilo que eu já tinha falado, que é uma linguagem difícil de entender. Primeiro porque tem mais de 50 anos essa linguagem, então por si só já seria difícil. E também porque retrata muito a linguagem lá do Nordeste, que é diferente da nossa aqui, tá? Tudo isso em uma linha, mas tudo bem, dá o seu jeito aí. E, em relação ao vocabulário utilizado nos dois textos, pesquise o sentido das expressões a seguir. As palavras, né,
das palavras, não sei porque escrever expressões. Enfim, você vai pesquisar no dicionário, ou físico ou online, o significado dessas palavras aí, vai colocar na frente delas, simples assim. Quais são as palavras? Olha lá. Capão, cismoso, desentreter-se, deslim, juriti, jururu. Ó, aqui está escrito nhenhar, mas lá no texto está escrito nenhar que eu vi. Quer ver, ó? O nenhar alto de um gavião. Então procura, deixa eu ver aqui rapidinho qual que está correto. Espera aí. Ó, eu vi aqui, gente, é nhenhar, do jeito que está escrito aí no exercício, tá? Então vamos lá. Capão, cismoso, desentreter-se, deslim, juriti, jururu, nhenhar, roxoxol e ruminação. Coloca o significado na frente aí. Explorando o gênero. Para analisarmos um texto, é importante considerar alguns fatores linguísticos e extralinguísticos que contribuem para a compreensão dos efeitos de sentido e da funcionalidade da intenção comunicativa. Por exemplo, todo texto é produzido por um sujeito sobre certo tema, em determinado tempo e lugar. No texto, sempre há uma intenção comunicativa expressa, explícita ou implicitamente. Explícita é que está na cara, escreve aí. E implícita é que está escondido, tá? Além das condições de produção textuais, que se referem a quem escreveu, o que escreveu, como escreveu, por que escreveu, quando e onde escreveu, a linguagem utilizada também constitui elemento essencial na identificação da intenção comunicativa. Legal. 2. Em relação ao primeiro texto, Corpo Fechado, da obra Sagarana, responda. A frase inicial apresenta expressões que lembram uma conversação informal. Quais são essas? Arruma aí. Quais são essas expressões e o que elas indicam? Vamos voltar lá para a gente ver? Vamos. Quais são as expressões e o que elas significam? Olha lá, ó. Agora, o Manuel falou, este sim, um sujeito pingadinho, quase menino. Pepino que encorajou desde pequeno. Então, gente, eles estão falando, vamos dizer assim, dando a descrição de um personagem, né, de um cara, mas meio que falando mal, né? Apontando só os defeitos do coitado do cara. Né? Então é isso que você vai responder nessas duas linhas aí, ó. Tá? Representa uma conversa de duas pessoas em que elas estão do seu jeito, mas mais ou menos assim. Aí na 2A, representa uma conversa entre duas pessoas que estão descrevendo uma terceira pessoa, né? Mas usando de maldade, porque elas estão descrevendo apenas as características negativas dessa pessoa. B de bola. Ao considerarmos a estrutura narrativa, podemos observar que o narrador apresenta uma caracterização da personagem do conto. Quem é essa personagem e quais expressões fazem referência a ela? Tá. Sobre quem, né, que o narrador está falando? Como que é o nome da personagem e como que ela é descrita? Quais são as características dela? Copia lá do texto. C. Podemos notar que, ao caracterizar Manuel Fulô, o narrador se utiliza de expressões próprias de uma variação linguística não convencional, bem diferentona. Quais seriam os significados dessas expressões? Se necessário, faça uma pesquisa e preencha o quadro com o sentido de cada uma. Então agora a gente tem as expressões do lado esquerdo. Do lado direito, você vai, vamos dizer assim, traduzir essas expressões. Indicar o que elas querem dizer na nossa linguagem normal aqui de Guarani. Normal para nós, né? Claro. Ó. Quando lá no texto fala, um sujeito pingadinho, quase menino. O que quer dizer isso aí? Essa expressão, escreve do lado direito aí. Quando lá no texto fala, pepino que encorujou desde pequeno. O que significa isso? Coloca do lado direito. Quando no texto diz que ele tem cara de bobo de fazenda, né? É um caipirão, coitado, enfim. Quando lá no texto diz que ele é meio surdo, gago, glabro e alvar. Ele é surdo, ele é gago, ele não tem barba e ele é branquelo. Nossa Senhora. Quando no texto fala que gostava de fechar a cara e roncar voz. Como ele era muito mirradinho, muito pequenininho, ele tinha que se impor, vamos dizer assim, né? Então ele fazia umas caretas e falava grosso para ver se assustava um pouco. Lá no texto diz que ele era todo enfarruscado para mostrar brabeza. Né? Ele só andava de cara fechada, só dava carrancudo
porque para que as pessoas o respeitassem, né? E quando lá no texto diz que ele tem um sorriso manhoso de dono de hotel, o que será que significa isso? Coloca ele do lado direito, tá? 3. Em relação ao segundo fragmento, retirado da obra Noite do Sertão, coloca aí entre aspas, Noite do Sertão, responda. A. O que o narrador descreve nesse fragmento? O que está sendo contado nesse trechinho do Noite do Sertão? Escreve aí. B da página, B de bola. Que expressões o narrador usa para caracterizar o personagem e o meio descritos no fragmento? Então, nessas 4 linhas, bastante coisa para escrever. Você vai usar quais as características que o autor do texto dá para o personagem e para o lugar onde o personagem está. Usa aí umas 2 linhas para você dizer quais são as qualidades e os defeitos do personagem e outras 2 linhas, as outras 2 linhas, para você descrever quais são as características do lugar onde ele está. Tá bom? C. O que a descrição feita pelo narrador revela sobre a personagem, ou o personagem, tanto faz, e o espaço da narrativa? Né? Com base no textinho que vocês leram. O que dá pra gente saber do personagem e de onde ele está? Dá para deduzir bastante coisa, um pouquinho só de coisa. Em que lugar que acontece essa história? E como que é também o personagem dessa história. Tá bom? Então, não é beleza, não. Tem aula 2 ainda. Vamos lá. É só um pouquinho. Bora lá. Aula 2. Que linguagem é essa? Objetivos da aula: compreender a herança cultural acumulada pela língua portuguesa e reconhecer em textos de diferentes gêneros textuais as marcas de variação linguística. Tá. 1. Foco na linguagem. Para continuar com a nossa análise dos fragmentos das obras de Guimarães Rosa apresentados na aula anterior, discutiremos alguns aspectos textuais, como condições de produção e linguagem do texto. Vamos dialogar com a linguagem usada pelo autor. Para isso, releia o texto e responda às questões a seguir. Tá. A. Considerando a linguagem usada pelo autor, o que os fragmentos apresentam em comum? Então, eu já comentei, mas o que os fragmentos apresentam em comum é que eles têm uma linguagem muito utilizada lá no Nordeste, na variação linguística lá do Nordeste, que é bem diferente da nossa, tá? B de bola. Sabemos que a variação linguística consiste nas diferentes maneiras de se falar uma língua e que isso ocorre por questões de natureza diversas, desde aspectos históricos, geográficos, sociais, entre outros. Assim, a variação linguística pode ser classificada como, olha lá, ó. Não se assuste com os nomes, tá, gente? Diacrônica, quando a variação ocorre ao longo do tempo, ou seja, a língua ela muda muito com o tempo, né? Vocês já estão enjoados de saber disso. Gente, crônica tem a ver com tempo, tá? Cronos é tempo. Então, para vocês guardarem, diacrônica tem a ver com o tempo, tá bom? Diatópica, variação que ocorre em função do lugar de origem do falante e diz respeito à pronúncia e o uso de determinadas palavras e expressões, independente de fatores como idade ou escolarização. Então, topos é lugar, cronos é tempo e topos é lugar. Então, diacrônica tem a ver com, se quiser escrever isso aí, gente, em algum lugar, tá? Ó, escreve no cantinho da página aí para você saber. Cronos igual tempo, topos igual lugar. Então, a variação diacrônica tem a ver com o tempo. A língua evolui com o tempo, ela muda com o tempo. E a variação diatópica tem a ver com o lugar, conforme o lugar do Brasil é um jeito que se fala. Se você já viajou um pouquinho longe aqui da nossa região, você sabe disso, né? Aqui na nossa região se fala de um jeito, em São Paulo, capital, se fala de outro jeito, no Rio de Janeiro se fala de outro jeito, lá no Sul se fala de outro jeito, no Nordeste de outro jeito, no Norte de outro jeito, e assim vai. Essa é a variação diatópica, que varia conforme o lugar, tá? Então, cronos igual tempo, topos igual lugar. Beleza. Diastrática, variação linguística que está relacionada à escolarização do falante. Ou seja, uma pessoa que está no primeiro ano não vai falar igual a vocês, né, que estão no terceiro colegial. Vocês que estão no terceiro colegial não vão falar igual um cara que
pós-graduado em economia, por exemplo. Entenderam? Então tem a ver com o grau de instrução do cara. E diamésica é a variação relacionada ao meio ou veículo de circulação do texto, como fala e escrita. E esse tipo de variação independe, não tem a ver com a escolarização. Então é conforme o lugar onde você está, aquilo que a gente sempre fala. Se você está falando com alguém da sua família, com alguém muito chegado, seu um amigo íntimo, você fala de um jeito. Você está falando com uma autoridade que você nunca viu na vida, como um delegado de polícia, por exemplo, que você nunca viu na vida, você fala de outro jeito, né? Então é isso. Vira a página. Diante dessas informações, que tipo de variação linguística ocorre nos textos em questão? Na verdade, são duas, né, gente? Então, coloca uma resposta bem elaboradinha, bonitinha, mas são duas. Nós temos as duas primeiras aí, ó. A diacrônica e a diatópica. Por que a diacrônica? Ó? Porque é quando a variação ocorre ao longo do tempo. Porque esse texto foi escrito há mais de 50 anos. Então, a língua, 50 anos para cá, meio século para cá, ela mudou muito já. Então, tem a variação diacrônica por causa disso. E também a variação diatópica, que é a que ocorre em função do lugar. É a fala típica lá do Nordeste de 50 anos atrás. Entenderam? Então tem esses dois tipos de variação que ocorrem nos textos que a gente leu. A diacrônica, porque é um texto de mais de 50 anos, e a diatópica, porque é um texto lá do Nordeste. Tá? Escreve isso aí nas 3 linhas aí. 2. A obra de Guimarães Rosa é considerada pela crítica literária como uma literatura de invenção. Isso pela presença de neologismos, arcaísmo e termos eruditos. Neologismos, escreve do ladinho aí, ou em cima se couber. Neologismo é uma palavra nova, uma palavra inventada. Então o Guimarães Rosa ele inventava muitas palavras. Então isso é um neologismo. Escreve em cima aí. Escreve em cima do neologismo, pequenininho, espremidinho. Palavra nova, tá? Arcaísmo são palavras antigas, palavras que estão corretas, mas que meio que não se usam mais. Sabe? Deixa eu dar um exemplo da nossa realidade aqui. Os avós de vocês, de repente, eles ainda falam, em vez de falar precisar, eles falam carecer, provavelmente, né? Tipo, menino, em vez de falar menino, você precisa estudar, eles falam menino, você carece estudar. Não é assim? Eu sei que é. Minha mãe fala assim, então, portanto, os avós de vocês falam assim também. Tá? Então, arcaísmo é isso. Escreve em cima aí. O uso de palavras antigas, né? Arcaicas. Arcaico é a mesma coisa que antigo, por isso que tem esse nome, tá? Arcaísmo. Então, neologismos são palavras inventadas, arcaísmos são palavras antigas, e termos eruditos são palavras difíceis, vamos dizer assim, sabe? Aquelas palavras assim que a gente só vê nos livros de ciência, sabe? Então, vai lá. Neologismo, palavra nova. Arcaísmo, palavra antiga. Termos eruditos, palavras difíceis. Tá bom? O autor, o Guimarães Rosa, criou mais de 8.000 palavras, misericórdia, e inovou também na utilização de palavras em desuso, palavras que nem se usava mais, ele voltou a usar, ao lado de termos eruditos da língua, né, as palavras difíceis que eu falei. A partir disso, responda. A. Observe o segundo trechinho, o segundo fragmento, e retire os vocábulos. Vocábulo é a mesma coisa que palavra, tá, gente? Escreve em cima aí. Observe o segundo fragmento e retire os vocábulos, retire as palavras que representam neologismos. Então você vai voltar no segundo textinho que a gente leu e vai copiar aí nessas 2 linhas todas as palavras que são inventadas, que o Guimarães Rosa inventou. Ah, mas como é que eu vou saber? Se você nunca viu a palavra, provavelmente é porque ela foi inventada, tá? B de bola. Que expressões são próprias de uma variedade linguística regional? Aí na B de bola você vai colocar todas as palavras que têm a ver com o regionalismo lá do Nordeste, com o modo como se fala lá no Nordeste, tá bom? E na C, sabemos que a língua é um traço cultural e assim materializa-se tanto no discurso quanto na forma própria de usos da linguagem. Que cultura é representada pela linguagem de Guimarães Rosa? Já enjoei de falar. A cultura do povo nordestino. Né? Então, beleza. Hora da pesquisa. Estudante, por meio da internet ou livros impressos, realiza uma pesquisa extra-classe. Toda pesquisa que vocês estão fazendo é extra-classe, na verdade, né? Porque, né? Sobre o romance regionalista das décadas de 30 e 45 no Brasil. 30 e 40, né, gente? Década de 45 é complicado, né?
Então arruma aí, gente. Em vez de 45 é 40. Coloca um 0 por cima do 5 aí. Tá? No Brasil. Para tanto, o professor fará uma divisão da turma em 6 grupos. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. De modo que cada equipe fique responsável por uma obra. O 15, de Raquel de Queiroz. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Mar Morto, de Jorge Amado. Fogo Morto, de José Lins do Rego. A Bagaceira, de José Américo de Almeida. E Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Para isso, seguem elementos norteadores para a pesquisa. Tá lá. Na obra analisada, há vocábulos que representam neologismos, ou seja, palavras inventadas? Há expressões próprias de uma variedade linguística regional? Quais são? Palavras que só são faladas naquela região. Quais são? Quais aspectos culturais são tratados na obra? Esse livro que você escolheu, ele fala sobre qual aspecto da cultura do lugar onde ele foi escrito. E quais são os tipos de variação linguística que podem ser observados no texto pesquisado? Eu odeio quando acontece isso. Peraí, gente. E daí acaba aqui, né? Daí já é aula 3. Então, como é que a gente vai fazer aqui, então? Como não vai dar para dividir essa área e tudo mais por motivos óbvios, né, gente? Vocês vão fazer o seguinte, cada um de vocês escolhe uma dessas obras aí, qualquer um, sabe? Qualquer uma dessas estão aí, O 15, da Raquel de Queiroz, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o Mar Morto, do Jorge Amado, o Fogo Morto, do José Lins do Rego, a Bagaceira, do José Américo de Almeida e o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. São 6 livros. Escolhe um, qualquer um desses 6, pesquisa sobre ele no Google, né? E o que aparecer lá, pega o mais importante, escreve no caderno entre 5 e 10 linhas sobre essa obra que você escolheu, tira uma foto e manda para mim, tá? Não é exatamente o que está pedindo aí, mas é o que tem para hoje. Tá bom, terceiro B? Então, beleza, muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.